Oi, pessoal! Dando continuidade ao estudo de planilhas, vocês, eu acredito, já sabem abrir essa tela, caso não lembrem, tá? Acessando aqui o Google de vocês, tem as opções aqui, tem, se você procurar, planilhas. Aí a gente vai utilizar um arquivo em branco. Nessa atividade de agora que eu vou mostrar para vocês, a gente vai montar, eu só vou deixar lado a lado, essa tabela. Nós iremos trabalhar com média, com soma, e aqui, ó, salário pago é a multiplicação do salário pelas horas trabalhadas. O total de horas trabalhadas é uma soma, e a média do salário é a média mesmo, tá? Então, três fórmulas que nós iremos fazer. Então, eu vou pegar as informações dessa tabela aqui e vou digitar no planilhas aqui do Google. Acredito que vocês todos... E depois nós iremos inserir um gráfico, tá? Então, eu vou digitar as informações e já eu digitei aqui. Se você olhar, tá tudo sem formatação por enquanto, né? E aqui, só relembrando, né? Se você olhar aqui, ó, total horas barra média. Tá mesclado. Então, para vocês mesclarem, só vou voltar ao normal aqui. Vou aumentar um zoom aqui para vocês visualizarem. Acredito que melhorou um pouco, né? Então, o zoom, caso alguém queira mexer, tem aqui a opção dele. Então, vamos começar, vamos tentar deixar um pouco parecida com essa planilha aqui. Então, para a gente deixar um pouco parecida, primeira coisa, lá tem borda, então vamos selecionar a nossa tabela e colocar borda. As bordas, essa opção aqui, ó, todas as bordas. Essa primeira linha aqui, ela está em negrito, então venho aqui no Bzinho e coloco negrito. Se eu olhar aqui, ó, as informações, se você observar, estão centralizadas, então você vem aqui e centraliza. Aqui e aqui, se você observar na nossa tabela, ele deu uma quebra de linha, né? Ele fez para preencher o texto. Então, essa opção, ela pode ser feita aqui, ó, tá? Para ajustar, certo? Aqui nessa opção, do lado azinho, ó, e pronto. E se você olhar o alinhamento do texto nessa, ó, tá lá em cima. Então, você pode selecionar. Aqui, ó, tem a opção para alinhar lá em cima. Eu gosto sempre da opção de deixar no meio. É questão de gosto. Mas para a gente deixar igual ao exercício, lá em cima. Ok? O que mais que temos aqui? As demais informações aqui, elas estão todas alinhadas dessa forma mesmo. Aqui é uma fórmula, aqui é uma fórmula, aqui é uma fórmula. Então, a gente já vai fazer. Então, ficou quase igual. Aqui que a gente vai mesclar. Então, ó, são 3 linhas, né? Se você contar aqui comigo, ó, 1, 2, 3. Então, você vem aqui, seleciona, e essa opção assim aqui para mesclar. Lá dentro está escrito total, não lembro, total horas barra média. Total horas barra média. E pronto. Só que o alinhamento dele está à direita. Então, você vem aqui e coloca o alinhamento à direita. Não tem negrito não. E aqui vai vir o total de horas, que é a soma, e aqui a média. Bom, e aqui é uma multiplicação. Como é que eu sei disso? No exercício aqui, ó, em seguida aplique as formatações e elabore as fórmulas para calcular. Salário pago é o salário por hora vezes as horas trabalhadas. Então, vamos lá fazer. Sempre coloco o sinal de igual, salário por hora, multiplicado, que é o asterisco, pelas horas trabalhadas. É só isso. Feito isso, você aperta Enter. Aí você pode me falar, mas professora, lá estava com símbolo de real. Como é que eu faço isso? Você seleciona tudo aqui. Tá vendo aqui, ó, o R cifrão
é só clicar aqui e pronto, ele já vai inserir para vocês. Vocês não vão precisar ficar fazendo uma linha por linha, tá? Existe um negócio chamado preenchimento em série. Aí nós temos o preenchimento em série, tipo, para você não ficar fazendo essa linha vezes essa linha, né, por exemplo, e ficar fazendo um por um. O que a gente pode fazer? Fez uma fórmula correta, você vem com o seu mouse nesse quadradinho azul que tá aqui, ó, seu mouse vai ficar parecendo esse um mais gigante, clica, segura e arrasta para baixo. E ele vai fazer todo o processo para vocês, ó. Antes era do C2, tá aqui, ó, no cantinho, do C2 ao D2. Agora, na última, ó, do C7 ao D7, ele vai fazendo um preenchimento em série, ele vai descendo linha por linha. Se você fizesse isso na horizontal, ele ia ir coluna por coluna, tá? Ó, se você olhar lá, ó, tá? Ele foi pro E, foi pro F e assim por diante. É bem mais fácil do que ficar fazendo um por um. O total de horas é uma soma, então você pode vir e ele já vai dar 2 dicas para vocês. É a soma? É a média, tá? Primeiro a gente tem que olhar no exercício o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo o quê? O total de horas trabalhadas. Total de horas trabalhadas. Então, aqui eu quero a soma dessa coluna. Para vocês fazerem isso, o exercício ali dá a dica da gente utilizar essa opção aqui, ó. Soma. Ou caso você coloque o igual, vai aparecer as dicas. Então, se você vir aqui, ó, mesmo sem selecionar e escolher soma, aí ele vai escrever soma, colocar tudo, e você só vem com o mouse e seleciona o intervalo, tá? O intervalo, quando a gente fala, é o início da célula e o fim dela. Ele é separado com 2 pontos. E tá pronto. Essa é uma opção. Caso vocês queiram iniciar a fórmula, é só você escrever também soma, selecionar e apertar Enter, que também vai funcionar corretamente. Ou, se você não quiser fazer nenhum e nem outro, você seleciona, vem aqui e coloca soma. Ele já vai colocar soma e o intervalo todinho que tem direito. E você aperta Enter. Bem mais prático, né? E o salário pago, ele fala aqui, ó. Salário pago é a função média da coluna salário pago. Tá? Então, nós temos aqui, e é uma média. Se vocês fossem fazer isso no caderno normalzinho, você teria que fazer isso aqui, ó. Primeiro, você faria a soma disso tudo. E depois você dividiria por 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dividiria por 6. É igual vocês no IFRO, quando somos 4 bimestres, né? Tem que dar. Depois você pega a sua nota e divide por 4. Seria a mesma coisa. Mas você, no computador, eles facilitam bastante a vida da gente. Então, ó, se você selecionar, a gente vem aqui na opção e escolhe média. E ele vai dar a opção para vocês, ó, a função média do intervalo do E2 ao E7 e ele vai gerar a média para vocês. Bem mais prático. Aí só vou selecionar aqui, vou colocar a borda porque está sem, né? Todas as bordas. E esse aqui vamos tirar a borda, né? Porque aquela hora quando eu cliquei e arrastei, ele, ó, vamos fazer sair aqui. Aqui, a linha que estava aqui sobrando, né, eu só selecionei, vim aqui em bordas e deixei sem, tá? Agora, a próxima etapa nossa é inserir um gráfico. Então, você seleciona as informações. No nosso exemplo aqui, a gente tem um gráfico de barras. Então, você seleciona, vem aqui em inserir, você tem a opção gráfico. Quando você coloca o gráfico, ele vai exibir dessa forma. Vou só trabalhar o zoom aqui um pouco, ó. Se vocês quiserem clicar no gráfico e arrastar, vocês podem. Tá, ó, clica, arrasta para onde vocês quiserem. O gráfico de vocês podem aumentar ou diminuir, vai ficar a critério de vocês.
Se vocês olharem, o gráfico não está exibindo as informações que você queria que exibisse, que são as informações do gráfico, né? Então, aí vocês podem redimensionar, estilos de gráfico, aí botão direito em cima, cliquei, tá? Vocês podem colocar uma cor de fundo no gráfico de vocês, se quiserem, não é obrigado. Vocês podem alterar o tipo de texto, a cor do gráfico. Vocês podem colocar ele no estilo 3D, se quiserem. Vocês podem colocar a legenda, ó, abaixo. Você pode colocar a legenda à esquerda, aonde vocês quiserem, tá? Tem até... Ó, e caso, como o gráfico era de barras, esse é colunas, vem aqui em configuração, ó, barras, escolha o gráfico de barras. E é isso, tá? As outras informações também, ó, personalizar, vocês podem ir mexendo à vontade. Se vocês quiserem exibir as informações também, aí você pode exibir as informações ali dentro, se quiser. É isso, tá? Nesse nosso primeiro exemplo. A gente vai trabalhar um próximo agora. Então, aqui, ó, tá escrito página 1, vamos adicionar mais um. O próximo exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui, tá? Nele a gente tem um total, que é soma, que vocês já estão familiarizando, né? Vocês têm média, que também a gente viu no exemplo anterior, mínimo e máximo. Mínimo e máximo é o menor dos valores aqui e o máximo é o maior dos valores aqui, tá certo? Então, a tabelinha é bem simples, a gente vai só estilizar ela agora. Então, você seleciona as informações. Primeira coisa, vamos colocar uma borda. O alinhamento, eu vou colocar todo mundo centralizado. Tá vendo aqui que o Getúlio não coube direito? Então, você vem com o mouse aqui, ó, clica, segura e arrasta. Esse controle de vendas é mesclado, então a gente vai selecionar aqui e vai mesclar. Esse total aqui, média, tudo, ele vai ser mesclado linha por linha e o alinhamento do texto vai ser à direita, tá? Vai ficar assim, porque essa média é referente à média do valor vendido. O máximo e o mínimo também, todos. Então, bem simples. Vou só mesclar primeiro. Agora a gente seleciona e alinha aqui. Se você observar também, né? O valor vendido é valor. Então, vamos colocar formato moeda. Então, agora ficou bem melhor, né? Então, é o seguinte, eu vou só mesclar essa linha aqui de baixo. Agora ficou bem melhor. E na aula anterior, não adianta, a outra, né, a gente ia colocar uma cor de preenchimento. Caso vocês queiram aí colocar para estilizar melhor, fiquem à vontade, tá? Vou colocar aqui bem rapidinho. É isso aqui, pronto, tá? Total aqui também eu vou trocar a cor, vou colocar essa. E pronto. Então, vamos começar a entender aqui. Soma é fácil, então... Você pode vir aqui, escolher a opção soma, sempre com igual, e selecionar o intervalo. Só isso, ó, do C2 ou C3 ao C12. Prontinho. Ele vai realizar a soma para vocês de tudo que tem aqui. A média, ele segue a mesma lógica também. Então, você pode vir aqui, escolher a opção média, ó. Eu cliquei aqui, vim no Ezinho, escolhi média. Tá vendo que tá vazio? Aí eu venho com o mouse e seleciono esse intervalo aqui, tá? Do C3 ao C12. Caso você tenha dúvida, ele vai mostrando para vocês e aperta Enter. O mínimo e o máximo desses valores aqui, ele tem que descobrir qual é o menor. Então, vocês podem vir aqui, ó, cliquei, vem aqui nessa opção, escolhe mínimo. E você vem e seleciona o intervalo, que é do C3 ao C12, e aperta Enter. Ele vai mostrar para vocês que o menor valor é o 680. E o máximo segue a mesma lógica.
Todas essas informações que eu mostrei aqui para vocês, vocês também poderiam fazê-la digitando, tá? Então, ó, máximo, aí só aperta Enter e pronto. Aí, se eu alterar o valor, o que que vai acontecer? Então, vamos alterar aqui, vou colocar assim. Ó, por exemplo, vou alterar esse para 1. Altera a soma, altera a média, altera o mínimo, tá? Se eu alterar o maior valor, é o quê? Vou colocar aqui que existe um maior valor, né? 2.000. Tá, ó. Alterou também. Então, é bem... Aqui foi para 9.000. Olha lá, altera a soma, altera a média. É bem simples de trabalhar. Então, é sossegado. Então, vocês aprenderam soma, média, mínimo e máximo. Aí, a gente vai inserir mais uma agora. Adicionar mais uma página. Agora, a gente vai trabalhar seguindo quase a mesma lógica, né? Soma, média, máximo e mínimo. Só que agora a gente vai trabalhar com... E se tiver um segundo maior? E se tiver um terceiro maior? Essas coisas. Então, porque no máximo a gente consegue só descobrir o primeiro maior, tá? Então, a gente vai colocar aqui... Vamos fazer uma tabelinha mais simples. Números. Vamos inventar qualquer número aqui. 1, 0, 900, 1000. Esses valores são aleatórios, tá? 80. E aqui nós vamos inserir o seguinte. Tá? Eu já inseri aqui para vocês, coloquei uma borda. O que que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos descobrir um maior número, um menor número, a soma dos números, que são esses aqui, a média dos números, o segundo maior e o terceiro menor. Vocês vão colocar ainda o terceiro, tá? O terceiro maior número. E ponto. Essas informações vão ser exibidas aqui na frente. O número, né? Número. Então, você vai selecionar tudo isso aqui e vai vir aqui e colocar a borda. Para tudo isso aqui, eu vou colocar uma fonte do tamanho 12, que eu acho que vai ficar legal, e uma fonte chamada Georgia. Essas informações que estão aqui desse lado, vou dar um Ctrl X e vou colocar ela aqui, ó, no C. Que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu tô tentando explicar. Tá bom? Ó, tá aqui. Eu só copiei e colei. Eu dei um Ctrl X, na verdade, que é recortar, que vocês sabem muito bem que é isso, né? Então, os números estão aqui, vou só alinhar eles. Pronto. Então, a gente quer descobrir desse número aqui qual é o maior. Para isso, para esse, eu não preciso sofrer tanto. Eu venho aqui, por lá, é o máximo mesmo. Então, máximo do que? Desses números aqui. E aperto Enter. Então, o maior número é 900, tá certinho? Ah, eu quero saber qual é o menor número, então vamos escolher o mínimo. Seleciono, ó, aperto Enter, o 0, perfeito. A soma. Então, soma. Venho aqui e faço a soma desses números. Aperto Enter, perfeito. A média também. Então, essas opções aqui, essas funções vocês já tinham aprendido. Então, nós temos a média. E agora? E essas informações aqui, né? Essas vocês não conhecem. Então, se a gente for vir aqui, ó, se você olhar, não tem a opção que a gente está querendo. Tem a opção de vir todas as funções, olha, em ordem alfabética. Então, a função que a gente vai utilizar, ela é uma função com o nome de maior e menor. Então, aqui a gente tem a função de menor. Se você olhar aqui, a gente tem a função de maior. Então, eu vim aqui na opção de todas, tá? Então, eu vou escolher maior. Maior do que? Disso aqui, desse intervalo. Desse intervalo, eu quero descobrir
o segundo maior. Então, eu vou separar com ponto e vírgula, se você olhar aqui, ó, e vou colocar o número 2, só isso, tá? Ah, mas por que isso? É o segundo maior. Se fosse o terceiro, eu colocaria o número 3 e assim por diante, tá? Aí aperta Enter e tá lá. O segundo maior, tá? Depois do 1000 é o... Opa, Ctrl Z aqui. Tá? Depois do 1000 é o 900. E eu quero descobrir o terceiro menor. Então, vai seguir a mesma lógica, tá? Você vem aqui, todas, aí você vai procurar a função menor, você seleciona o intervalo, define com ponto e vírgula, e você coloca o 3, porque eu tô querendo saber o terceiro menor. Tá? Então, tem o 0, tem o 1, que é o segundo, e o terceiro é o 9. E o terceiro maior número, então, vai seguindo a mesma lógica, todos. Aí você vem aqui, escolhe o maior, que eu não estou vendo aqui, ó, maior. Seleciona, ponto e vírgula 3, tá? Sempre coloca ponto e vírgula, e não esqueça do intervalo. E está pronto. Então, a gente trabalhou com funções básicas, tá? Essas funções a gente utiliza muito. E para finalizarmos a aula de hoje, eu inseri mais uma planilha. Essa planilha ela vai ter esse formato, tá? Ela não é tão complexa de vocês conseguirem entender, é simples. Digitem tudo aí, ó. Aqui foi mesclado, aqui foi deixado em branco, aqui foi mesclado e só troquei as cores em si. Como é que ela funciona? Ó, o tamanho da letra também tá 16, a fonte foi trocada, essas coisas. Ela funciona assim. A pessoa vai digitar um número e outro número e aqui automaticamente vão ser exibidos todos esses valores. Para vocês fazerem isso, a gente já vai deixar pronto a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação. Então, para fazer a soma, vocês já aprenderam, né? Você pode vir aqui, ó, um ezinho, né? Soma, seleciona o intervalo e tá pronto. A subtração a gente vai fazer. Então, você clica nessa célula, menos essa célula. Então, uma menos a outra. A multiplicação segue a mesma lógica. Eu coloco o sinal de igual, essa célula multiplicado, que é asterisco, pela outra célula. A divisão também. Então, igual essa célula dividido por essa célula. Vai dar essa informação, mas não tem problema. A potenciação vai ser, tipo, esse aqui é a base e esse aqui vai ser o expoente. Então, para a gente fazer ela, caso você não consiga lembrar, você pode vir aqui e escolher a função matemática, tá? Nas funções matemáticas, olha, se você olhar, tem um monte, né? Tem lá de potência, quociente, radiano, raiz quadrada, raiz de pi, um monte de informação. Aí você escolhe potência, aí ele fala, é um número elevado ao outro número, né? Então, só separar ponto e vírgula e tá pronto, tá certo? Ó, deixa eu mostrar para vocês novamente a fórmula. Então, ele escreveu a fórmula, a potência, tipo de uma célula com a outra célula. Caso, se vocês quisessem elevar ao quadrado e não quisesse que a pessoa aqui digitasse, você colocaria aqui o número 2. Ah, é para elevar ao cubo? Você colocaria o número 3, tá? No nosso caso, como é a pessoa que vai digitar, aí é a célula ali mesmo. Aí é a hora de testar, né? 100. E o segundo número eu vou colocar 10. Pronto. Ele automaticamente vai exibir os resultados. Quando exibe assim, é porque o valor é tão grande, mas tão grande, que não coube no campo, tá? É por isso. Então, ó, 100 mais 10, 110. 100 menos 10, 90. 100 multiplicado por 10, 1000. 100 dividido por 10, né? Deu 10. E aqui a nossa potência, a gente pode colocar para descobrir, tipo, aqui é o número 2.
elevado à 10ª potência vai dar esse valor. Ah, ele é elevado ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 4, tá? Ah, e se eu levar ele ao cubo? Ele vai dar 8. E assim por diante, tá? Então, a gente trabalhou algumas funções aqui com vocês, essa aula de hoje. Funções matemáticas com gráfico, média, soma, máximo, mínimo. Tá bom? E até a nossa próxima aula.